Dizem que você nunca deve responder quando a floresta te chama com a voz de alguém que você conhece. Eu respondi, e foi o maior erro da minha vida. Sempre ouvi o pessoal da cidade dizendo que ninguém devia entrar na floresta depois que o sol se põe. Diziam isso com uma seriedade esquisita, como quem fala de um assunto que não deve ser tocado. Eu nunca dei muita bola. Sou estudante de biologia. Gosto de entender as coisas por conta própria. Sempre achei que essas histórias de coisas que andam como gente fossem só papo de gente assustada. Naquela semana, decidi que ia provar que era tudo superstição. Peguei minha mochila, lanterna, caderno, garrafa d'água e uma bússola. Queria registrar sons, anotar trilhas, talvez encontrar algum bicho raro. Quando passei na vendinha para comprar pilhas, a dona Célia me chamou antes que eu saísse. Lucas, se ouvir alguém te chamando lá dentro, não responde, tá? Disse, segurando meu braço. Mesmo que pareça alguém conhecido, fiquei meio sem graça. Ri e disse que podia deixar, mas por dentro achei aquilo ridículo. Que tipo de gente acredita nisso hoje em dia? A entrada da trilha ficava depois da Ponte Velha. O sol já estava sumindo quando comecei a caminhar. A luz passava pelas árvores como se o dia estivesse se despedindo devagar. O cheiro de terra molhada era forte e o ar pesado. Depois de uns minutos, percebi que a floresta era mais silenciosa do que eu esperava. Nenhum canto de pássaro, nenhum inseto. Só o barulho dos meus passos e o som do vento mexendo nas folhas. Por um momento pensei em voltar. Senti um arrepio estranho, como se alguém me observasse de longe, mas não dei atenção. Continuei andando, tentando me convencer de que era só a minha cabeça. Era só uma floresta. Nada mais. A floresta parecia diferente conforme eu avançava. O ar ficava mais frio e o chão mais úmido. As árvores eram tão altas que o pouco de luz que restava do entardecer mal passava entre os galhos. Eu anotava algumas observações no caderno, tipo o tipo de musgo, o solo, essas coisas. Só para manter a cabeça ocupada. No fundo, eu sentia que não devia estar ali. Depois de um tempo, percebi um som fraco, algo como passos leves. Parei, respirei fundo e esperei. Silêncio. Pensei que fosse só o vento, mas logo depois ouvi de novo. Passos lentos, pesados, meio desajeitados, como se alguém tentasse andar sem fazer barulho. Olhei em volta. Nada. Continuei andando, tentando não me deixar levar por paranoia. A bússola girava um pouco estranha, como se estivesse confusa. Anotei mentalmente para verificar depois. Foi aí que o vento trouxe um som que me fez parar no mesmo instante. Lucas! A voz veio de algum lugar à minha esquerda. Era suave, familiar demais. Por um segundo, juro que parecia a voz da minha mãe. Lucas! Volta para casa! Meu corpo inteiro gelou. Eu sabia que ela estava a quilômetros dali, em casa, assistindo TV. Fiquei parado, o coração martelando. Tentei convencer a mim mesmo de que o som era uma coincidência, um eco, alguma coisa do vento. Mas não havia vento, nem pássaros, nem grilos. Só a minha respiração e aquele chamado distante, que se repetiu mais uma vez, um pouco mais perto. Lucas. Virei rapidamente, apontando a lanterna. A luz cortou o escuro, iluminou apenas galhos e neblina. Tem alguém aí? Gritei com a voz meio trêmula. Nada respondeu. Fiquei alguns segundos parado, só ouvindo o próprio coração. Depois, respirei fundo e segui em frente, fingindo que estava tudo bem.
Mas lá no fundo, eu já sabia. Não estava. Eu já não sabia há quanto tempo estava andando. A floresta parecia maior do que deveria ser. O céu estava completamente escuro e a neblina começava a tomar o chão. A lanterna iluminava pouco, só o bastante para eu ver uns 2 metros à frente. Foi quando ouvi de novo. Lucas. Dessa vez, a voz veio de trás. Virei rápido e apontei a lanterna. Entre as árvores, havia algo, uma silhueta parada, imóvel, quase humana. O coração disparou. A luz tremia na minha mão. "Quem tá aí?" Perguntei, tentando soar firme. A figura não respondeu. Deu um passo à frente e o som que fez foi errado, seco, como o estalo de ossos. Os movimentos pareciam desajeitados, como se o corpo não soubesse andar direito. A voz voltou, agora saindo daquela coisa. "Lucas, sou eu", disse com a voz da minha mãe. Aquilo não fazia sentido. O jeito como falou era estranho. As palavras vinham cortadas com um pequeno atraso, como se estivesse imitando, testando cada som. Dei 2 passos para trás. Tropecei num galho e quase caí. A lanterna balançou e iluminou o rosto, ou o que devia ser um rosto. A pele parecia mal colocada, esticada demais, e o sorriso, torto, largo, forçado. Corri. Não pensei em direção, só em sair dali. Os galhos batiam no meu rosto e a respiração ficou curta. Olhei para a bússola. O ponteiro girava sem parar, como se o norte tivesse sumido do mapa. Depois de alguns minutos correndo, parei para respirar. O som dos meus passos ainda ecoava, mas havia outro barulho misturado. Passos que não eram meus. Mais lentos, mais pesados. A voz voltou. "Por que corre de mim, Lucas?" Ela vinha de todos os lados agora. Eu girava, tentando entender de onde, mas era como se a floresta inteira falasse comigo. Naquele momento, finalmente aceitei o que até então eu negava. Eu não estava sozinho ali. E o que quer que estivesse comigo sabia meu nome. Corri até minhas pernas começarem a doer. Já nem sabia para onde ia. A floresta parecia se repetir. As mesmas árvores, os mesmos troncos caídos. Eu podia jurar que estava rodando em círculos. Quando a lanterna começou a piscar, vi algo diferente entre as sombras. Uma estrutura de madeira, quase escondida pela vegetação. Uma cabana velha, de tábuas podres e janelas quebradas. Não pensei 2 vezes. Entrei. O ar lá dentro era pesado, cheirava a mofo e ferro velho. Tirei a mochila e sentei no chão tentando recuperar o fôlego. A lanterna iluminava pedaços de móveis, garrafas vazias e umas marcas estranhas nas paredes. Desenhos circulares, símbolos riscados com alguma coisa escura. Peguei o caderno para anotar, mas a mão tremia demais. Em uma mesa caída, achei páginas de um diário, meio rasgadas. A escrita era apressada, quase ilegível, mas consegui entender algumas frases. Eles andam como nós. Aprendem nossos rostos, nossas vozes. Nunca diga seu nome. Senti um arrepio subindo pela nuca. Lá fora, algo se arrastou na terra. Um som leve, mas próximo. Prendi a respiração. Lucas. A voz veio de novo. Mas agora era a minha voz. Levantei devagar e fui até a janela. A chuva fina começava a cair, e entre as árvores uma figura parada me observava. Ela tinha meu corpo, minha roupa, e aquele mesmo corte no joelho que eu fiz anos atrás. Só que o sorriso era errado. Largo demais. Os dentes escuros, os olhos completamente fixos em mim. Ela ergueu a mão, devagar, e fez um gesto de
Vem. Afastei-me da janela e bati o ombro num espelho rachado encostado na parede. Por reflexo, olhei para ele. E por um segundo, juro que o reflexo não se mexeu. O barulho do lado de fora parou. O silêncio voltou a reinar. Só então percebi que estava preso ali, entre o que eu era e o que aquela coisa queria se tornar. Não aguentei ficar mais um segundo dentro daquela cabana. Peguei a lanterna, a mochila e saí correndo em meio à chuva. As árvores pareciam se mover, como se o caminho inteiro tivesse mudado de lugar. Tudo ao meu redor era o mesmo: troncos, raízes, sombras. A floresta parecia viva e eu era o intruso. Ouvi passos logo atrás de mim, primeiro distantes, depois cada vez mais próximos. Virei a lanterna e vi a silhueta me seguindo. Mesmo corpo, mesmo jeito de correr. Eu vi a luz refletindo nos olhos dela. Meus olhos. E isso me fez acelerar ainda mais. Tropecei, caí no chão e senti um galho rasgar minha perna. Quando tentei levantar, notei o sangue escorrendo. Pingava sobre as folhas e fazia um som estranho, como se fervesse. O cheiro metálico encheu o ar. Naquele instante, lembrei das anotações do diário. Nunca diga seu nome. E o sangue é o que os afasta. Sem pensar muito, usei o que escorria do corte para desenhar um dos símbolos que vi na cabana. Um círculo cortado por 3 linhas. Fiz no chão, tremendo. A coisa se aproximava. Dava para ouvir a respiração pesada, forçada, como se aprendesse a respirar naquele momento. Lucas, chamou num tom rouco, como se minha voz estivesse derretendo. Me deixa entrar. Gritei meu nome ao contrário, lembrando de algo que tinha lido em alguma superstição antiga. A criatura parou. O corpo dela começou a tremer, os ossos estalando alto. Ela gritou, ou tentou, mas o som que saiu foi algo que não parecia humano. A floresta toda pareceu reagir. As folhas balançaram, a chuva parou por um instante, e então tudo ficou em silêncio. Quando levantei a cabeça, não havia mais nada lá. Só eu, o símbolo desenhado no chão, e a sensação de que alguma parte minha tinha ficado para trás. Voltei para a cidade no amanhecer, encharcado e com o corpo todo dolorido. A estrada parecia mais longa do que antes, e o silêncio da floresta ainda ecoava na minha cabeça. Quando atravessei a ponte, senti um peso sair das costas, mas só por um momento. Ninguém acreditou muito no que contei. Disseram que eu devia ter me perdido, que o medo me fez imaginar coisas. Talvez tenham razão. Eu mesmo tento acreditar nisso. Mas às vezes, à noite, quando fecho os olhos, ouço o som dos meus próprios passos ecoando atrás de mim. Faz uma semana que voltei, e algo em mim não parece certo. Evito espelhos. Sempre que me olho, tenho a sensação de que há um pequeno atraso, como se o reflexo demorasse um instante para me acompanhar. Ontem, um amigo veio me visitar. Estávamos conversando, rindo, tentando deixar o assunto para trás, quando ele me chamou. Lucas. Virei para ele devagar. Ele ficou pálido, os olhos arregalados. Cara, como você sabe meu nome?